Com os símbolos dos vários elementos químicos conhecidos, é possível formar palavras. Considere que uma empresa, utilizando uma sequência de 5 símbolos de elementos químicos, criou um logotipo para divulgar a marca do seu produto. Observe, então nós temos aqui, né, nessa organização, escrito chocolate. E aí, a partir do logotipo e com base na tabela periódica, identifique o símbolo do metal de transição interna que apresenta menor número atômico. Galera, o que seria, né, o metal de transição interna e o de externa, né, por consequência? Então, os metais de transição interna são justamente a série dos lantanídeos e actinídeos, ou seja, essa galera que está aqui embaixo na tabela periódica, tá? Os demais metais de transição, né, seriam esses daqui, né, que seria aí dos grupos B, que seriam os de transição externa, tá? Então aqui transição externa e os de baixo aqui da série dos lantanídeos e actinídeos, os de transição interna, tá? Os demais metais seriam considerados metais representativos. Então, ó, vou circular aqui em verde os metais representativos. E por que representativos? Porque são das famílias A da tabela aqui periódica, tá? Então, esses que eu estou marcando aqui seriam justamente os metais representativos. Show? Então, feita aí essa organização aí para você aproveitar para poder relembrar. Então, ele pede, né, no caso, o símbolo do metal de transição interna com menor número atômico. Então, quem são os metais de transição interna aqui? Ó, o carbono, a gente sabe que é um ametal, né? Então não precisa perder tempo com isso. O elemento de símbolo HO, procurando aqui na tabela, seria esse camarada aqui que eu vou marcar em vermelho. Então ele é um metal de transição interna. Então vamos colocar aqui, ó, transição interna. O de símbolo CO seria esse camarada aqui que é de transição externa. Então vou escrever aqui, ó, que é de transição externa. O de símbolo LA seria esse camarada aqui, ó, que apresenta um número atômico 57, o outro seria 67. Então até agora o de símbolo LA está ganhando, então de transição interna, vamos anotar aqui. E o de símbolo TE, que é esse camarada aqui que nem é um metal, tá? É um não metal. Então deixa eu colocar aqui, ó, ametal. Então, pessoal, como a gente tinha visto, o de símbolo LA é o que tem o menor número atômico. Então a primeira resposta seria o símbolo que ele pediu, né, que é o símbolo, então seria LA, tá? E aí a segunda perguntinha é o seguinte, ó, em seguida, nomeie o elemento de maior energia de ionização do grupo do telúrio. O telúrio é esse camarada aqui, tá? É o de símbolo TE. Então, antes da gente seguir, vamos fazer o seguinte, olha, como é a tendência de aumento da energia de ionização na tabela periódica? Então, na tabela periódica, a energia de ionização, ela vai ter a mesma tendência de aumento que a eletronegatividade, ou seja, nos períodos aumenta da esquerda para a direita, que não é o que a gente quer, né? A questão aqui está falando do grupo, então a gente está interessado na vertical, né, no grupo. Então nos grupos vai aumentar de baixo para cima. O telúrio, ele está aqui, então o grupo que tem o telúrio é justamente o grupo 16. Então como vai aumentar de baixo para cima, o que vai ter a maior energia de ionização seria o oxigênio, tá? Então ele pediu o que? O nome do elemento de maior energia de ionização, você escrever lá oxigênio. Show? Aí seguindo, né, para a terceira perguntinha aqui, a gente tem o seguinte, ó, ainda considerando o logotipo, classifique quanto à polaridade o tipo de ligação formada entre o elemento de maior eletronegatividade e o hidrogênio. Bom, então entre todos esses elementos aqui, o carbono, o ólmio, o cobalto, o lantânio e o telúrio, a gente primeiro tem que ver quem tem a maior eletronegatividade. E aí, tipo assim, a gente tem os valores das eletronegatividades aqui. Então, ó, o carbono vale 2,5, o telúrio vai valer 2,1, né, tá meio apagado aqui, o cobalto 1,8, o lantânio 1,1 e o ólmio 1,2, né? Então quem tem de todos eles ali a maior eletronegatividade seria o carbono, tá? Então a gente quer saber com relação à polaridade o tipo de ligação formada entre, no caso, o carbono, né, que é o que tem a maior eletronegatividade, e o hidrogênio. Então o carbono é um não metal e o hidrogênio vem ser o quê? O hidrogênio, né? Ele não tem nenhum grupo para ele é o hidrogênio ali. Então a gente vai ter que entre carbono e hidrogênio, a gente vai ter uma ligação do tipo covalente, e como esses átomos aqui apresentam eletronegatividade diferente, então o carbono tem eletronegatividade 2,5 e o hidrogênio 2,1, a gente tem uma ligação covalente do tipo polar, porque são de eletronegatividade diferente. Inclusive, eu até esqueci de comentar aqui, né, mas a gente sabe que a ligação que ocorre entre ametal e hidrogênio é do tipo
tipo covalente, tá? Tem esse detalhe. Mas eu também poderia ter feito, né, a diferença de eletronegatividade e conferir o seguinte, que ó, a eletronegatividade do carbono é 2,5 menos a do hidrogênio é 2,1, vai dar 0,4. Como esse valor é menor do que 1,7, indica uma ligação covalente, tá? E como a diferença de eletronegatividade é uma ligação covalente polar. Então ali na terceira resposta, você deveria escrever que é uma ligação do tipo covalente polar, tá? Eu tô abreviando aqui, mas naturalmente na prova eu ia escrever tudo lá bonitinho. E aí ele pede o seguinte, ó, classifique também o tipo de geometria do composto de menor massa molar formado por esses dois elementos. Galera, o que vai ter menor massa molar possível, né, formado por esses dois elementos, seria o CH4, que é o que a gente denomina de metano, né? Inclusive a gente diz, né, lá na química orgânica que é o menor alcano possível, né? Enfim, então a geometria molecular, né, que sairia, ó, como metano é muito famoso, eu já vou me adiantar aqui. Essa daqui seria a estrutura, tá? E aí a gente teria a geometria, e aí seria a resposta 4, tá, pessoal? Ele só quer o tipo de geometria do composto de menor massa molar, então você poderia simplesmente escrever que aqui nós temos a geometria do tipo tetraédrica, tá? Então aqui a gente tem esse tipo de geometria aqui, que no caso seria para o CH4 ou metano, que é o que vai apresentar a menor massa molar do composto formado por esses dois elementos, beleza? Então essa daí seria a resposta da quarta perguntinha aí, e aí a gente fecha a questão de número 2.